Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O Grande BH em pauta de hoje trata das mudanças propostas nos planos diretores regionais da cidade. Para tentar organizar o crescimento da capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte projetou essas alterações. As mudanças têm que viabilizar a verticalização de algumas áreas como Barreiro, Venda Nova, nos bairros próximos à Avenida dos Andradas, na região leste, e também no entorno das avenidas Pedro I e Antônio Carlos, no vetor norte da cidade. O índice de construção dessas regiões pode passar para 5. O que isso significa? Que a área construída pode ser até 5 vezes maior que o tamanho do terreno. Atualmente esse índice varia nessas áreas de 0,5 a 1, quer dizer, de meio a 1 o volume de construção por terreno. Isso pode aumentar para 5, pode crescer mais de 5 vezes. A ideia da reestruturação também é criar grandes centros comerciais nessas regiões para reduzir a necessidade de deslocamento das pessoas para atividades no centro da cidade. A Prefeitura pretende aumentar os serviços públicos, onde houver as mudanças, com recursos que virão de uma compensação paga pelas construtoras para aumentar a área construída. Essas regiões também foram escolhidas por estarem próximas de grandes corredores viários, facilitando o transporte público. Nós vamos ouvir agora a opinião dos moradores dessas regiões. Olha só, nós estamos falando de Barreiro, Venda Nova, Avenida dos Andradas, que é a região leste da cidade, também perto da Pedro I e Antônio Carlos, no vetor norte da cidade. Antônio Carlos lá em cima, já fora do alcance da Pampulha, depois da barragem. Vamos ouvir então os moradores, o que eles acham dessa possibilidade de verticalização dessas áreas, já que quando a gente fala que você pode construir até 5 vezes o tamanho do terreno, evidentemente nós estamos falando construção em cima de construção, ou seja, prédios, né? Venda Nova. Para mim, tá ótimo. Para nós está sendo muito bom, sabe? Questão de bancos, a gente sabe, está bem servido. Mas o que falta aqui mesmo é um hospital, sabe? Para mim, o que falta em primeiro lugar é o hospital. Só a questão do médico que eu faço um tratamento, fora isso, eu vou ao centro só para isso. E uma questão ou outra, muito raro, raríssimo eu ir ao centro. Eu não vou, tudo aqui. Eu falo que tudo que eu tenho que resolver é da Pampulha para cá. Leste. Bom, eu sou particularmente contra, tá? A construção de edifícios aqui na região. E embora aqui não, nessa região, seja uma região privilegiada em termos, né, de conservação ambiental, infelizmente essa não é a realidade de Belo Horizonte, né? Como é que é a situação de serviços públicos, centros comerciais aí na Regional Leste? Particularmente no meu bairro, eu acho muito precário em comparação com outros bairros, né? Mas por outro lado aqui você tem um perfil de moradores também diferente de outras áreas da cidade, né? Então isso assim, se por um lado não tem, né, há uma certa deficiência de serviços comparados como, por exemplo, o bairro de Lourdes ou o bairro de Buritis, né, que desenvolveu mais recentemente. Para mim, pelo menos, não tem interesse. Eu prefiro que ele continue sendo uma área exclusivamente residencial. Inclusive, foi um dos motivos de eu optar por morar aqui, né, justamente buscando uma qualidade de vida, né, uma região mais tranquila, mais verde, né. Barreiro. Já estou na hora de parar de fazer prédio, mas aqui na minha rua mesmo tem 2, 3 casas só. É porque tira o pessoal tudo antigo, né? Acaba com as casas, tira o pessoal antigo, aí vem só gente nova pra cá. E prédio, ninguém tem contato um com o outro, né? Cada um fica na sua porta fechada. Norte. Gostando, a gente não tá gostando, não. Eu, pelo menos, não tô gostando, não. Porque eles estão acabando com as áreas verdes daqui, inclusive um parque que tinha aqui no Planalto, da Prefeitura, eles acabaram com o parque, acabaram com o campo de futebol que tinha lá, e ela tem as nascentes de água, que eles estão acabando com tudo. Eu, pelo menos, eu não estou gostando, não. E a senhora precisa ir muito ao centro para resolver problema, ou dá para resolver a maioria das coisas aí pela região? A maioria eu ainda vou no centro. Uma das metas de toda essa estruturação é reduzir o déficit habitacional em Belo Horizonte. Confira na reportagem de Bernardo Miranda. Atualmente, a defasagem na cidade é de 55 mil unidades habitacionais e as dificuldades para resolver o problema são grandes, já que Belo Horizonte sofre com a falta de terrenos para viabilizar a construção de moradias populares. Até agora, nenhum imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, na faixa entre 0 e 3 salários mínimos, foi entregue na cidade. Cerca de 11 mil já foram contratados, mas ainda não estão prontos. Para aumentar esse número, a reforma do plano diretor aumenta as regiões em Belo Horizonte
Horizonte classificadas como áreas especiais de interesse social, o que facilita a implantação de políticas para habitação. A secretária adjunta de Planejamento Urbano, Gina Rende, explica que a reforma do plano diretor deve aumentar em 4 vezes a oferta de construção de residências populares na capital mineira. Nós tínhamos um potencial de 11 mil, com a nova proposta do plano diretor de definir outras áreas como passíveis de receber esse sobrezoneamento, nós poderíamos praticamente zerar esse déficit, ou seja, chegar em torno de 50 mil habitações. Claro que se for votado na Câmara, se for aprovado todas as AEs que nós estamos indicando. Gina Rende também explica que a ideia é descobrir essas áreas em diversas regiões da cidade. O que o plano diretor procurou fazer é descobrir áreas nas cidades que tivessem pelo menos 1.200 metros quadrados, para que coubesse no mínimo um conjuntinho, né, de umas 30 unidades, e isso fosse pulverizado na cidade como um todo. Em vez de criar guetos, nós inseriríamos a população que é carente, que precisa de um auxílio do governo para ter uma casa, na cidade, pulverizados na cidade como um todo, portanto, facilitando inclusive acesso a serviços, acesso ao trabalho e minimizando problemas eventuais que podem existir em guetos, né? Quando você junta muita gente com problemas, às vezes os problemas se agravam. A reforma dos planos diretores está em fase de elaboração, com exceção do Barreiro, em que o projeto com as mudanças deve ser enviado à Câmara Municipal após as eleições de outubro. Mesmo assim, ele pode passar por alterações durante a tramitação. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Muito bem, dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta, nós conversamos agora ao vivo com o Frei Gilvander Moreira, que é da Comissão Pastoral da Terra. Frei Gilvander, bom dia, um prazer enorme falar com você. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Bom, Frei, nós ouvimos na reportagem do Bernardo Miranda, que acabou de ser levada ao ar aos nossos ouvintes, a entrevistada do Bernardo dizia o seguinte: em vez de criar guetos, a gente criaria possibilidades de inclusão para as pessoas que precisam da ajuda do governo para ter uma moradia. Elas ficariam em áreas da cidade com maior acesso a serviços e evitariam os problemas que a aglomeração em locais segregados acaba gerando, e a gente acompanha isso historicamente. O senhor acredita realmente nessa hipótese? Essa reestruturação dos planos diretores pode realmente trazer essa inclusão para a população de Belo Horizonte? Luiz Fernando, o problema habitacional em Belo Horizonte está se agravando cada vez mais. Inclusive, aí participando lado a lado com as brigadas populares, apoiando as ocupações urbanas, eu estou percebendo que, se não for resgatado quanto antes a forma de lidar com esse problema, como tinha há uns 15, 20 anos atrás aí, uma proposta mais popular, nós poderemos estar fortalecendo uma bomba relógio. Por quê? De um lado, o déficit habitacional é espantoso, acima de 100 mil unidades. Só para você ter uma ideia, há 3 anos atrás, no primeiro dia que abriu-se para as pessoas se cadastrarem para o programa Minha Casa Minha Vida, apenas no primeiro dia, 198 mil famílias se cadastraram, né? O atual prefeito não construiu nenhuma casa para famílias de 0 a 3 salários mínimos pelo Minha Casa Minha Vida. O programa Vila Viva, em grande parte, é Vila Morta, né? Então, o que precisa ser feito, eu considero que para resolver esse problema, nós precisamos de uma reforma urbana, e não apenas de urbanização. O que implica a reforma urbana? Implica que o problema tem que ser tratado a partir do sem-teto, a partir dos pobres, e não a partir do mercado, né? Por exemplo, então primeira coisa, tem que se abrir para o diálogo com os sem-teto, com os movimentos populares, para que de forma conjunta e a partir deles se encontrem as melhores saídas. Outro ponto, por exemplo, um dos grandes limites do Minha Casa Minha Vida, que as empresas só estão abraçando aí, principalmente de 6 a 10 salários. Porque a maior parte do dinheiro que vem do governo federal fica para a empresa. Então, por exemplo, nós temos que animar o projeto de autoconstrução, né? Construção através das associações, em mutirões, como foi feito quando a Luísa Erundina foi prefeita de São Paulo no mandato dela lá. Então, assim,
Agora, infelizmente, a especulação imobiliária está crescendo tremendamente. A gente está sentindo assim que, assim, de forma não confessada, existe um plano para ir gradativamente expulsando os pobres do município de Belo Horizonte e empurrando os pobres para as periferias da região metropolitana. Isso é uma injustiça muito grande, porque o povo trabalhador tem dignidade que precisa ser respeitada, além de ser força de trabalho que movimenta toda a cidade, né? Essa história da reforma, da reestruturação dos planos diretores, isso então não está sendo discutido com a população que vai ser beneficiada, supostamente beneficiada por essa mudança? Não, para você ter uma ideia, por exemplo, eu acompanho aí as 5 ocupações que eu estou acompanhando: a ocupação Dandara, a ocupação Zilé Espósito, Helena Greco, a ocupação Camilo Torres, a ocupação Irmã Dorothy, a ocupação foi covardemente despejada, a ocupação Eliana Silva. Com o povo dessas ocupações aí, que já construíram nos últimos 4 anos aí, em autoconstrução, em mutirão, 1.500 casas, né, e que estão lutando aguerridamente, com essa ocupação, só para ter um exemplo, ninguém foi lá conversar com esse povo. Esse povo, então, está sendo construído, se está sendo discutido, eu mesmo não estou sabendo disso. Então, assim, eu acho que os movimentos populares que mais estão aguerridos nessa luta aí estão fora dessa discussão, né? Então a discussão ela não pode ser só entre técnicos, né? A tecnocracia já trouxe muito mal para o Brasil na época da ditadura militar. Então agora é hora da gente respeitar a dignidade humana e para fazer democracia na prática mesmo. Isso implica dialogar para valer com os que mais sofrem com a questão do déficit habitacional e da insuficiência, né, os limites grandes da política habitacional em Belo Horizonte. Então, assim, tem que mudar o método, e o método tem que ser conversando e a partir do sem-teto, e não a partir de técnicos ou a partir dos estrategistas aí que pensam a cidade a partir do mercado, né? O déficit habitacional não é um problema só de Belo Horizonte, evidentemente, todo mundo sabe disso. Agora, Frei, a gente acompanha o que acontece em outras cidades e nota que algumas correntes, né, de especialistas, pessoas que lidam com isso, estão defendendo a tese de que está havendo uma mudança, uma emigração de pessoas das grandes cidades para áreas rurais, para que elas tenham acesso, ou tentem ter acesso pelo menos a programas rurais e fujam dessa loucura, a violência, essa coisa mesmo da própria segregação, da própria situação de preconceito que vivem. Isso realmente, o senhor nota que isso de alguma forma está acontecendo? As pessoas estão tentando voltar para o campo mesmo? Exatamente, Luiz Fernando. Eu percebo isso aí. Eu até já cheguei a brincar com algumas pessoas, dizendo assim, se eu algum dia fosse prefeito de Belo Horizonte, a prefeitura de Belo Horizonte, eu criaria uma secretaria de apoio à reforma agrária. Porque não tem soluções, nós precisamos fazer no Brasil várias reformas: reforma educacional, reforma da saúde, política, e reforma agrária e reforma urbana. Não dá para se fazer uma reforma urbana, que é muito mais do que urbanização de vilas e favelas, né, sem fazer reforma agrária. Então, assim, as grandes cidades, elas precisam tomar consciência que apoiar e participar para que aconteça de fato uma reforma agrária, isso beneficia profundamente o campo, porque você primeiro vai provocar um desinflamento da cidade. Então, porque pelo que vai aí, o agronegócio tomando conta e as grandes monoculturas, o projeto é para ficar só 2, 3, 4, 5% da população no campo. Então fica totalmente inviável as grandes cidades. A automobilatria, a carrolatria está aí. Ontem mesmo eu observava as ruas de muitos bairros aqui da Verão Norte, finais de semana todo mundo com as mangueiras lavando os carros. Então, assim, é um projeto estúpido esse. Agora, foi muito bem ter tocado nisso, experiência concreta. Agora, anteontem, sábado à noite, eu estava no pré-assentamento 2 de julho do MST, aqui em Betim, na região metropolitana. Nós estávamos lá celebrando e fazendo a festa dos 13 anos de conquista de uma fazenda lá de 765 hectares, das quais 52% é de mata, remanescente de mata atlântica, e as 50 famílias que estão vivendo lá, você precisa ver os depoimentos. Até escrevi um texto aí que disponibilizei na internet hoje, MST, pré-assentamento 2 de julho, 13 anos de luta e resistência, e o povo dizendo assim, olha, aqui no assentamento nós temos sossego, tranquilidade, mais paz, aqui não tem, o nível de violência aqui é baixíssimo, aqui nós temos segurança, né, tem comunhão. Então aqui a gente planta,
e ainda sobra para vender um pouco. Então, assim, a vida nas cidades, com esse inchaço e essa, deixando correr solta, a especulação imobiliária e apertando cada vez mais, tratando muitas vezes as questões sociais como se fosse caso de polícia, isso vai só reforçando a espiral de violência que infelizmente está acontecendo. Você tem toda a razão, e o povo já está sentindo. Ontem mesmo eu fui lá naquela Greminas, a feira da agricultura familiar, lotado de pessoas lá, e o pessoal assim se deleitando, o povo da cidade, se deleitando ao experimentar as coisas da roça, do campo, ouvir as histórias. É muito bom. Então há uma necessidade, nós precisamos reencontrar, né? Nós somos filhos da terra, filhos da água, então não dá para viver só em cima do asfalto. E aí repensar a cidade, a cidade precisa ser repensada e reconstruída a partir das pessoas, não a partir do mercado, né? Muito bem, Frei Gilvander Moreira, que é da Comissão Pastoral da Terra, um abraço para o senhor, obrigado por ceder-nos essa entrevista, uma boa semana. Ok, obrigado, Luiz Fernando, um abraço a todos da Band News, um abraço.